Olá, sou Mônica Vicente. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Mensagem Diária. E hoje eu preciso falar algo muito importante para você. Deus sonhou com você. É verdade, Deus sonhou com você. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Corre lá, pega a sua Bíblia, anota aí. Salmo 139. Nós vamos ler do versículo 13 até o 17. E diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Talvez você esteja sentindo um vazio dentro do seu coração, um vazio esse que nem todo poder, todo dinheiro, toda fama possa preencher. Talvez você não saiba por que eu estou aqui, para que eu existo, qual é o meu propósito. E esse é o propósito ao qual todo ser humano busca. Um sentido do quê? De existência. Um sentido de saber o que eu estou fazendo aqui. E muitas vezes essas pessoas morrem antes de conhecer e sem conhecer. O segredo da vida é encontrar o nosso verdadeiro propósito. A maior tragédia que o ser humano pode experimentar é o viver sem propósito, sem desenvolver o seu potencial. Porque Deus colocou uma semente, um DNA dentro de você. Quando que José poderia imaginar que ele ia ser o segundo homem do Egito? Quando que Moisés poderia imaginar que seria o libertador de um povo escravizado há 400 anos? E Saulo, o maior perseguidor dos cristãos, poderia imaginar que ele se tornaria Paulo, o maior apóstolo dos gentios. Todos esses homens eram pessoas comuns, pessoas com fraquezas, com defeitos e, sobretudo, pecadores, como eu e como você. Mas algo eles tinham em comum. Todos eles ansiavam encontrar o seu propósito. Você anseia encontrar o seu propósito? José teve um sonho. José, ele sonhou que ele e os irmãos, ele e mais os 11 irmãos, eles eram em 12 irmãos, estavam amarrando o feixe. E o feixe do José ficou no meio e os dos irmãos, eles se encurvaram diante de José. José teve um sonho. Moisés, ele tentou, na sua própria força, ser o libertador dos seus irmãos. A Bíblia diz que um dia ele, já adulto, ele foi onde estavam os seus irmãos e viu a carga e descobriu como era pesado o trabalho. E ele viu também um egípcio maltratar um irmão e ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém, foi lá e matou o egípcio e enterrou. Paulo, ele achava que estava servindo a Deus, perseguindo e matando os cristãos. A Bíblia diz que enquanto isso, Paulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para que ele fosse até Damasco persegui-os do caminho. Os sonhos que Deus tinha para José, para Moisés e para Paulo se concretizaram. Mas por quê? Como se concretizaram? Porque eles abriram mão da sua vontade, do seu desejo, da fama, da riqueza, para fazer a vontade de Deus. Hebreus diz que pela fé Moisés, quando o homem já feito, recusou ser chamado filho de Faraó.
E ele preferiu ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios desse mundo. Ele negou a fama, o dinheiro, o status. Moisés ficou 40 anos em Midian. E um dia, quando ele pastoreava o rebanho, Deus apareceu para ele através de uma sarça ardente. E Moisés, de pastor de ovelhas, passou a ser libertador do povo de Israel. José não cedeu à tentação da carne nem à murmuração. A Bíblia diz que José, a mulher de Potifar, José era escravo de Potifar, e a mulher de Potifar todos os dias o assediava, dizendo, vem, deita comigo, até que chegou um dia que ela agarrou a José e José saiu correndo. E a partir desse dia, José foi preso injustamente e ele passou 13 anos como escravo, ele passou na cadeia, até que o faraó teve um sonho e precisava que alguém revelasse esse sonho. E aí ele chamou José e José passou a ser o segundo homem do Egito. Os caminhos, os planos de Deus foram completamente diferentes do que José imaginava. O caminho de Moisés ali para pastorear as ovelhas, ele nunca poderia imaginar que ele ia ter um encontro tão poderoso com Deus. Deus falava boca a boca com Moisés. E o Paulo, ele abandonou os títulos, ele falou, olha, eu sou varão judeu, sou nascido em Tarso, sou criado aos pés de Gamaliel. Paulo, ele era zeloso como fariseu. Quando Paulo poderia imaginar de fariseu, ele ia passar a ser o maior apóstolo dos gentios, daquele povo que ele perseguia, porque ele teve um encontro com Jesus. Quando ele estava indo para Damasco, ele ouviu uma voz, um clarão, dizendo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a partir daquele encontro, a vida de Paulo mudou radicalmente. Como são preciosos, a Bíblia diz, os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Eu contaria e nunca chegaria a fim. E se hoje eu estou aqui, foi porque um dia também Deus me chamou. Eu tive encontro com Deus. E depois desse encontro com Deus, que eu já tive, já mais velha, eu tinha 40 anos, quando eu tive encontro com Deus. Quando eu poderia imaginar, meu irmão, você que está me ouvindo, que hoje eu estaria pregando a palavra de Deus. Como são preciosos os seus pensamentos. O Senhor sabe a respeito dos planos, dos sonhos que Ele tem para mim, para você. Sonhos de paz e não de mal. Sonhos para te dar um futuro, para te dar um sentido na sua existência. Um propósito. O vazio é preenchido. O propósito é revelado. O legado é escrito. Todos esses homens passaram por essa escolha e abdicaram da sua vontade para realizar os planos de Deus, porque os sonhos de Deus são muito maiores dos que o nosso. E eu te faço um convite. Se você deseja abandonar a sua vontade para realizar o sonho de Deus, o chamado de Deus, o propósito de Deus na sua vida, eu quero orar agora por você. Porque Deus sonhou com você. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, eu oro para que o Senhor, Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda a cada um que está me ouvindo espírito de sabedoria e de revelação, Pai. No pleno conhecimento da sua palavra, iluminando os olhos de cada coração para saber qual é a esperança do seu chamado, Pai. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do teu poder, Pai. Para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Concede o desejo do teu coração e leve a efeito todos os seus planos, Pai, na vida de cada um que ouve essa mensagem. Revela-te a eles, Pai, porque os seus pensamentos não são os nossos pensamentos.
nem os seus caminhos, nossos caminhos, Pai. Eu oro a Ti para que Tu realize em cada um o seu querer, a sua vontade, Pai. Afastando-te de todos eles, Pai, caminhos que parecem puros, mas são caminhos de morte, Pai. Podemos fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Realiza o teu querer e a tua vontade de cada um. Eu oro no nome de Jesus. Compartilhe dessa mensagem. Se inscreva no nosso canal. É importante você se inscrever para que cada vez mais o canal possa crescer. E você imagina quantas pessoas que sentem esse vazio existencial e precisam ser preenchidas com o propósito de Deus. Então compartilhe dessa mensagem. Deixe os seus comentários. Ative as notificações. Deixe o seu like. Nós estamos aqui com você todas as terças, quintas-feiras, com uma mensagem para a mulher e domingo às 9h30 da manhã. Que Deus te abençoe e que Ele possa te revelar-te a ti com poder e com graça, assim como foi com todos aqueles que ouvem a sua voz. Até a próxima mensagem.